Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à Conversa com a Físio, um momento de bate-papo com as minhas alunas, mulheres que estão no caminho mais rápido, mais seguro e confortável de se livrar das dores crônicas. Eu sou Roberta Choté, eu sou fisioterapeuta. Eu ensino as pessoas a viverem sem dor e ter uma vida melhor através do Vitamina VM, vitamina para viver melhor. Um método completo, totalmente natural, baseado numa rotina de saúde para se livrar das dores crônicas, independente da causa da dor. No episódio de hoje, eu vou conversar com a Naide, aluna do Vitamina VM. Com a coluna detonada, diagnóstico de fibromialgia já num grau bem avançado, em um mês, ela melhorou 80%. E com menos dores, ela consegue trabalhar com mais energia, tá se sentindo mais bem disposta e melhorou a rotina de saúde em todos os pontos. O que deu resultado tão rápido no caso dela foi sair da mentalidade de tratamento para fibromialgia e aprender a cuidar da rotina com um movimento eficiente. Isso é que dá resultado duradouro. Isso é o caminho mais rápido para se livrar das dores crônicas, apesar da fibromialgia. Ouve essa história dela, que incrível, que inspiradora. Quero saber de você. Naide, me conta um pouco da tua história de dor, me conta um pouco do teu diagnóstico, por favor. Eu fui diagnosticada de fibromialgia tem 10 anos. Além disso, tenho também artrose na coluna. Primeiro, foi muito complicado para mim conseguir o diagnóstico de fibromialgia pelo problema da coluna. Então, fazia raio-x, a coluna estava toda detonada, muitos bicos de papagaio, desgastes na cervical. Aí, ficou eu tomando medicamento para a coluna e demorei muito para conseguir o diagnóstico. Aí, depois que descobri que tinha fibromialgia, já estava no grau muito avançado. E aí, foi cada vez mais aumentando a dose do meu medicamento. Comecei com amitriptilina e duloxetina. Depois, não senti bem com amitriptilina, porque a dose já estava de 75 miligramas. Não senti bem. Parei com ele e colocou o pregabalina. Então, doses bem altas também, o pregabalina de 150, o amitriptilina de 60 e já ia dobrar a dose para 120. Aí foi quando eu fui procurar outros meios e nisso, vou lá e vem cá, tartaruga coelho, e até que encontrei a Roberta. E aí, ganhei aquela consulta, fiz a semana gratuita, já me ajudou muito. E a partir daí, vem eu aí agora seguindo as dicas de alimentação e também nos exercícios. Fiz também o lombar sem dor, senti muito bem. E fui repetindo ele, até que agora, né, estou aqui no Vitamina VM. E aí estou me sentindo, assim, tem dia que eu faço os exercícios, me sinto um pouco cansada, mas aí entra você com as dicas e acabo deitando ali no chão um pouco e me alivio. Então, sempre que eu me sinto cansaço, estou fazendo isso. Mas eu já tenho uma melhora dos 80% das dores. Hoje eu já consigo costurar, não sinto muita dor. Faço os meus crochê, meu artesanato, também já me aliviou bastante. Ainda sinto dor na cervical, porque o calombinho, ele não sai, também não tem uma boa postura, mas ainda é recente, né? Dos exercícios, mas já tem uma boa melhora. Então, todas fibromiálgicas, siga a Roberta, porque é excelente. Legal. Naide, deixa eu pegar um pouco aqui a tua história. Você falou para mim que está com um diagnóstico há 10 anos de fibromialgia. Antes disso, com todo o histórico da complicação da coluna, né? E a gente tá junto aqui no Vitamina VM tem 3 semanas, vai fazer um mês ainda, não fez um mês. E depois de mais de 10 anos de sofrimento da dor, em menos de um mês você já me disse que melhorou 80%. Você acreditava que você ia melhorar tanto em tão pouco tempo? Não, eu não acreditava, porque é muito sofrimento, é muito sofrido. Aqui é um clima muito quente, tanto que estou aqui toda suada, o calor aqui hoje está demais. E aí, cada mudança de tempo é um sofrimento para nós fibromiálgicos. Mas, assim, com os exercícios, a gente sente uma boa melhora. Antes, eu tentei fazer os exercícios, fiz muita fisioterapia, mas as fisioterapias eu fazia 2 vezes por semana.
E alguns exercícios de pilates também seria 2 vezes na semana. E quando eu tentava fazer em casa, mas era só uma vez, então isso não estava me fazendo muito bem. E agora eu fazendo de manhã e à noite, estou dormindo melhor, porque também tinha insônia. Eu, mesmo com os medicamentos, dormia no máximo 3 horas da noite. E já tem uma semana que eu estou dormindo bem melhor. E eu acordando bem mais descansada. Coisa boa, coisa boa. É um cuidado que eu tenho que ter, especialmente com as pessoas de fibromialgia, é porque a gente precisa fazer atividade física. Sem isso, não tem qualidade de vida. Só que se eu faço atividade física a mais, eu ponho os portadores de fibromialgia num estado de cansaço absurdo. Se eu exagero na quantidade de exercícios, a dor muscular fica ainda mais intensa. Então, essa medida de tem sim que fazer atividade física, mas qual é a atividade física na dose certa para aliviar a dor é um cuidado sempre que eu tenho, né? E você não tinha achado ainda essa medida nos tratamentos que você tinha feito antes, né? Você falou que fez físio, que fez pilates. Isso não funcionou, né? Quando eu fazia pilates, eu chegava muito cansada. Então, era muito cansativo porque eu ficava ali 50 minutos e era bem puxado. Então, era um alongamento que, às vezes, até eu sentia aquela dor localizada. E, assim, eu sentia muito cansaço. Chegava, tinha dia mais exausta ainda. E a fisioterapia, quando eu fiz a RPG, me ajudou bastante. Também foi a primeira que eu fiz. Então, senti uma boa melhora. Mas, também era assim, no dia que eu fazia, eu tinha aquela melhora. No dia seguinte, eu já não sabia mais o que fazer, já estava ali um pouco perdida e as dores voltavam tudo novamente. Deixa eu abrir um parênteses aqui na tua fala, né? Você disse que fez RPG. Para você que está assistindo a gente aqui e não sabe o que é RPG, deixa eu explicar o que é isso. RPG, 3 letras, tá? Reabilitação de postura global. Você fica deitada e aí vem o profissional de saúde, vem o fisioterapeuta, puxa aqui, estica ali, combina respiração e alongamento. Só que o RPG não é tratamento para fibromialgia. O RPG te ajudou, talvez, aliviando as dores nas costas. Mas, propriamente, para fibromialgia, o RPG não tem muita atuação. Né? Eu não tinha esse conhecimento, talvez seja isso. Como eu estava também com tratamento de coluna, e aí logo recente descobrindo a fibromialgia, me indicaram primeiro o RPG. Depois o reumatologista indicou o Pilates, que é onde eu o Pilates não é ruim, mas às vezes eu ficava muito dolorida quando eu terminava a aula. E aí a pessoa que está sofrendo de dor, independente de ser fibromialgia, qualquer dor crônica, a pessoa já está num estado de cansaço, de dor, a dor que não passa de jeito nenhum, né? Às vezes dói a alça do sutiã, às vezes dói a roupa íntima, dói deitar na cama, o peso do próprio corpo incomoda. E aí eu pego essa pessoa e coloco ela numa prática de atividade física. No teu exemplo foi o Pilates, né? Mas coloco ela numa prática de atividade física que vai aumentar a dor e o desconforto. Primeiro, eu acho que isso é uma maldade. Nada vale aumentar a dor. E todas as vezes que você tiver que ir para essa prática de atividade física, você vai assim: ai, lá vou eu para uma coisa que não me faz bem. Você vai desistir de fazer. Você vai abandonar o tratamento porque isso não te faz bem. E aí entra naquele ciclo que a pessoa procura um tratamento, procura outro tratamento, procura outro tratamento e para. Dentro do vitamina VM, a minha proposta é que você faça pequenas doses de vitamina. E não só sobre tratamento, sobre viver sem dor. Todos os dias tem prática de atividade física, 2 vezes por dia. O que deu de diferença na sua rotina? Tirar essa ideia de tratamento e colocar uma rotina de bons hábitos de saúde. Conta pra mim qual foi essa diferença. Nossa, é incrível. Eu me sinto leve quando... Às vezes eu ainda acordo ainda dolorida, um pouco encolhida. Muito recente, né? Isso, eu ainda acordo encolhida. Mas quando eu faço a prática de exercício, nossa,
eu fico leve, muito leve. Então, tem o exercício lá de sorrir com a clavícula. Nossa, eu fico sorrindo o dia todo, porque é maravilhoso. E eu me sinto super leve. Então, tem essa sensação diferente dos outros exercícios de leveza. O vitamina, na hora que, quando a gente faz esse exercício, a gente se sente leve. À noite, a mesma coisa. Quando fazemos exercício à noite, tem ali o momento, a respiração, fecha os olhos. Nossa, ali a gente já entra no... Vai relaxando, é um relaxamento total. É sem palavras. Que bom, Mas, que bom. Que bom. As minhas alunas, elas têm um contato direto comigo, né? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas a gente está sempre conectada. E teve uma aula, deixa eu ver se você vai lembrar disso, Naide. Teve uma aula que no final da aula eu olhei para você e falei assim, Naide, você tá com uma carinha de cansada. E aí você tava na cadeira assim, ó. Aí você vira para mim e falou assim, tô cansada. E isso era 7 horas, antes das 7 da manhã. E ela falou assim, tô cansada. E aí eu dei uma orientação específica para você. E aí depois, olha que lindo, gente. Ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha dado um alívio, como se tivesse passado uma pomada na coluna. Conta isso um pouco pra gente que tá aqui, Naide. É verdade. Aquela aula foi um pouco puxada, tinha bastante alongamento, muita mobilidade. E naquilo eu me senti exausta. Assim, parece que as minhas forças tinham acabado. Eu estava me sentindo leve e, ao mesmo tempo, uma sensação boa, mas, ao mesmo tempo, esgotada, todas as minhas forças, porque essa vem da fibromialgia. Perder todas, parece que tinha gasto todas as minhas energias. Quando você disse, Naide, deita no chão, eu deitei. Fiquei ali, deita por 5 minutos, eu fiquei uns 10 minutos. Passei. Senti aquela sensação de frescor nas minhas costas, como se tivesse passado uma pomada, que às vezes a gente estando com muita dor, passa uma pomada, a gente sente aquele frio. Então eu me senti aquele frescor nas minhas costas. Quando eu levantei, foi incrível, eu estava sem dor e me sentindo bem leve, trabalhei o dia todo, foi maravilhoso. Aquele também a postura lá dos 2 minutos, a gente ficar lá parada por 2 minutos. Nossa, aquela também é muito boa, que trago comigo todos os dias. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu estou muito orgulhosa dessa tua trajetória. Eu estou verdadeiramente impressionada de como está sendo rápido a tua melhora. 80% de melhora em um mês, menos de um mês, está realmente incrível essa tua trajetória de melhora, né? E a gente tem 14 semanas de acompanhamento, então a gente tem 10 semanas ainda. A Naide hoje consegue se imaginar daqui a 10 semanas? Como é que você vai estar daqui a 10 semanas, hein? Olha, indo igual tá indo, eu acredito que estarei sem dor. E outra coisa, eu diminuí por conta própria meus medicamentos. A duloxetina que eu tomava 60 miligramas, eu conversei com o farmacêutico, diminuí ela, estou tomando 30. E a pregabalina que eu tomava 150, diminuí também por conta própria, estou tomando 75 e estou me sentindo bem. Aí eu só acrescentei a melatonina, que é o suplemento natural. Então eu acrescentei a melatonina e acrescentei também o ômega 3. Maravilhoso. E nisso, indo super bem. Maravilhoso, maravilhoso. A duloxetina, para todo mundo que está aqui com a gente, a duloxetina, ela tem uma ação ansiolítica, tá? As pessoas que estão com dores crônicas, não só as portadoras de fibromialgia, mas as pessoas que sofrem de dores crônicas, o próprio mecanismo de dor provoca sensação de ansiedade, provoca uma inquietude, e a gente precisa atuar nessa conexão corpo-cérebro para diminuir essa ansiedade. Como é que os médicos atuam nisso? Enfiando remédio, por exemplo, a duloxetina. Né? Você já deve ter ouvido falar em fluoxetina. É a mesma base, tá? É importante? É. Só que enquanto eu tô dando remédio,
eu estou diminuindo essa percepção de ansiedade, sinais e sintomas de depressão que são comuns pela própria dor crônica, eu consigo diminuir com isso. Só que eu estou diminuindo essa sensação de ansiedade, mas eu não estou tratando a causa. Se você está com sinais e sintomas de depressão, se você está ansiosa por causa da dor, dar remédio para tratar, para aliviar a ansiedade e a depressão, não vai funcionar, porque qual é a causa? E aí, quando a gente começa a atuar na causa da dor, para o fibromialgico, aliviando a rigidez, tratando o cansaço, a gente consegue sim atuar na causa, e aí você vai perceber, o corpo pede para diminuir o remédio, né? Sim, porque quanto mais aumenta a dose do remédio, a gente vai alivia um pouco a dor, mas a cabeça fica pesada, é como se tivéssemos de 25 a 30 quilos acima da cabeça. Isso pesa aos ombros, é muita dor na cervical, no ombro, nas costas. Então, assim, a gente se sente cansada o tempo todo. É o que se chama de fadiga. E mesmo que aí aumenta mais a dose do remédio. E aquilo parece que a gente fica a gente vai ficando desorientada, meio esquecida. É como se a gente fosse perdendo um pouco a vida. A gente vai se dopando de medicamento, mas não alivia muito. O peso da cabeça continua. E o meu cabelo, eu cortei o meu cabelo porque o meu cabelo pesava. Eu sentia o peso do meu cabelo. Acabei cortando, nada resolve. Então, esse peso estava ali, acho que na minha mente, estava dentro ali de mim. Eu não conseguia entender. E quanto mais eu chegava ao médico e queixava como eu estava me sentindo, mais ele aumentava a dose do medicamento. E com isso, eu sentia mais cansada no dia seguinte, porque aumentando a dose era para dormir. Aí eu passava a noite acordada, dopada, e sentindo muito cansaço no dia seguinte. O exercício é diferente. Quando a gente trabalha o corpo, mesmo que a gente sente uma indisposição em alguns músculos, mas é diferente. A sensação do cansaço, a sensação da dor é diferente. Então, com o tempo, passa. E aquele peso que a gente sente com a medicação não passa. É isso. É isso. Muito legal. Naide, e você tem um histórico aí de ter começado um outro tratamento para dor online, né? Você quer me contar um pouco isso? Como é que foi esse tratamento aí online que você comprou? Sim, era uns medicamentos que eles ofereciam, natural, chamava Tecasca B. Aí eu comprei esse medicamento, fiz uso por 6 meses, aliviou um pouco. Não posso falar que não aliviou. Mas eles diziam que a gente ficaria curada tomando 6 meses. Só que curada eu não fiquei. Então eu estou aí sempre na luta. Encontro melhoras, depois pioras, vem melhoras, mas assim, a cura ainda não consegui. Espero ser curada agora do vitamina. Vamos por partes. Eu preciso ser bem clara aqui com você, tá? É uma condição de saúde, tá? Não se fala mais em doença que não tem cura. É uma condição de saúde. A fibromialgia tá aí e ela não vai desaparecer. Eu acredito em cura, mas muito antes do que eu acredito ou não, o que eu trago para você, o que eu trago para todo mundo que está aqui comigo, é base científica, tá? O que os estudos apontam? Que é possível você ser portadora de fibromialgia e levar uma vida sem dor por conta do estilo de vida que você leva, né? E você já deve ter reparado isso. Tem algumas coisas na sua rotina que pioram a dor, que desencadeia a dor. Então você pode passar longos tempos sem ter dor nenhuma, se sentindo super bem, ao ponto de ter remissão da dor. Quando acontece algum perrengue da vida real, eu falo sempre dos perrengues da vida real, quando acontece algum desses perrengues, pode acontecer da dor voltar e você entrar em crise novamente, tá? Eu preciso ser bem clara sobre o que tem de estudo científico. É possível você estar zero dor
e entrar novamente em crise. O que vai diferenciar é, se você está numa rotina de bons hábitos de saúde, quando você entrar em crise, a crise vai vir mais suave e rápido você vai sair dela. É diferente de quando você está em crise, outra crise, outra crise, outra crise. Isso vai se tornando cada vez mais crônico, né? Então, o que eu quero te dizer assim, tá aí e a gente vai fazer todo o possível para você viver sem dor. Mas quando a crise vier, eu reforço aqui contigo o meu compromisso de estar perto de você e te ajudar a cuidar disso. Para que a crise seja suave e não te derrube, tá bem? Sim, porque já tive crises que fiquei 20 dias acamada. Não conseguia direito, eu não conseguia andar, fiquei travada, não conseguia sentar. Então, até deitar estava difícil. Mas era o único jeito que eu tinha. Eu fiquei 20 dias em crises fortíssimas. E aí, depois dos exercícios, mesmo a RPG e o Pilates, já me ajudou um pouco. Já tive crises mais menores, assim, não fiquei muito tempo travada. Mas antes, eu já fiquei muitos dias travada. Naide, eu tô sempre aqui falando que é possível viver sem dor e ter uma vida melhor. E ter uma vida melhor, para cada um de nós, tem um significado, né? O meu viver melhor é diferente de cada uma de vocês, né? Se eu perguntar para 100 pessoas vão dar a sua definição. Eu quero saber de você, qual é a sua definição de viver melhor? Eu já mudei totalmente a minha alimentação. Zerei o glúten. Refrigerantes também. Então, assim, estou numa alimentação mais saudável, procuro mais como mais verdura, carnes vermelhas. Eu como 1 ou 2 vezes só na semana, porque também não gosto de carne. Mas ainda como um pouco, para não ficar sem. Então, assim, o feijão também, o feijão mulatinho me dava muito gases. Aí o feijão carioca, já tirei ele também da minha alimentação, então incluo outros grãos. E com isso eu melhorei bastante, porque eu enchia o meu corpo de manchas roxas quando eu como alimento com glúten. E desde criança que eu tenho esse problema das manchas roxas, mas eu não sabia o que me roxava tanto. E os meus pais, como olham cidade pequena, dizia que era raiva. Quando a gente estava com raiva, nervosa, que saía aquelas manchas. Mas, na verdade, não era isso. Eu estava calma, tranquila. Quando eu dava por mim, eu estava toda cheia de hematomas. Aí, depois de muitas pesquisas, muitos exames, descobri que era o glúten. Então, eu tirei totalmente o glúten. E com isso, me aliviou bastante. Eu vivia toda inchada, desinchei também. E hoje eu tomo bastante chá. E foi isso que eu fiz, por enquanto. Que bom. E o que você quer para viver melhor? Eu quero encontrar um meio ainda que eu consiga viver sem dor. Eu sei que exercício eu vou ter que fazer diariamente. Aí eu gostaria de ter também, assim, uma alimentação adequada. Eu saber quais alimentos eu posso mesmo comer sem estar me inflamando. Sem ter inflamação. Tá valendo a pena vir comigo no Vitamina VM? Muito. Tá valendo muito a pena. Sou muito grata a você e a Aurinete que me fez o convite. A nossa querida Aurinete, né? Que não jamais vou esquecer dela. Então, estou muito grata a vocês. Maravilhosa. Maravilhosa. Conta comigo, tá? Amanhã eu vou refazer o teu plano de atividade de 10 dias. E o cuidado que eu quero que você tenha tem que buscar uma prática de atividade física, mas sem exagero, tá? Eu não quero, em momento algum, te colocar na sensação de cansaço e prostração, porque isso você já tem pela própria complicação da sua condição de saúde. Então, a gente vai sempre com esse cuidado. E na nossa filosofia de a cada dia melhorar um pouquinho, a cada dia descobrir como você pode viver melhor, tá bem? Sim.
muito, muito bom falar contigo. Obrigada pelo teu tempo. Ó, e a gente tem mais 10 semanas juntas. No mínimo, mais 10 semanas juntas, tá? Tá, ok. Maravilha. Estamos juntos. Muito bom tua história. Que linda história, né? Eu amo conversar com as minhas alunas, vê-las saindo do cansaço, do desânimo, da dor e aprendendo a viver sem dor. Isso realmente é incrível. Viver sem dor, na minha opinião, é o caminho para a felicidade e você também merece isso. Independente da causa da dor ou há quanto tempo você está sentindo dor, é possível se livrar das dores crônicas. Para acompanhar, para aprender o que realmente funciona para viver sem dor, faz a sua inscrição aqui no canal. Aqui embaixo tem um botão para se inscrever. Toca nesse botão. Depois do lado tem a imagem de um sino, onde está escrito receber lembrete. Toca ali. Assim, todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser avisada. E se você está curiosa para saber o que a Naide está fazendo para melhorar tanto das dores da fibromialgia, aqui embaixo tem uma breve explicação do Vitamina para Viver Melhor, que é um curso completo que ela está participando comigo, onde eu ensino como é possível viver sem dor e ter uma vida melhor. Então lê o que está aqui embaixo, é importante. Antes de sair desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. Encontro você no próximo vídeo. Até lá!